Oi, gente, bom dia! Saudade de vocês! Então, essa semana a gente vai dar continuidade ao estudo do quientismo. Quem está ligadinho aí vai lembrar que na semana passada nós já iniciamos. Então, eu vou recapitular algumas coisas rapidamente para a gente poder avançar para a análise de dois textos muito significativos para esse movimento literário chamado quientismo. Ok? Bom, vamos lá então, para a gente começar. De cara, nós temos aqui o quientismo, né? Como um movimento que vai de 1500 a 1601. Cronologicamente, nós temos aí essa definição, certinho? Vamos analisar aí essa imagem. Nós temos aí a chegada das caravelas portuguesas às terras brasileiras, aí no ano de 1500. E essa imagem representa, né, esse primeiro contato entre portugueses e os nativos. Mas nós precisamos analisar o seguinte, foca em mim, nós já conversamos sobre isso. De acordo com a história tradicional, que a gente sabe que por trás há vários outros elementos, essas caravelas não tinham como destino o Brasil. Elas chegam ao Brasil e aí agora surge uma necessidade, que é a necessidade de os portugueses informarem ao rei de Portugal o que havia acontecido, que era o descobrimento desse novo povo e dessa nossa nova terra. Nós já conversamos sobre isso. Aí, a partir do momento em que é feito, né, esse primeiro contato informando o que havia acontecido, nós temos o início oficialmente do quientismo, aí em 1500, né, que são os primeiros documentos sobre o Brasil e, em especial, o retrato da Carta de Pero Vaz, que é o documento que vai ser enviado ao rei para notificar, para descrever a respeito do povo recém-descoberto e da terra recém-descoberta. Esse movimento quientista, que nós já conversamos, não é escola literária, porque a ideia primeira não era fazer literatura, vai ter o seu término em 1601, quando nós temos o início do Barroco, que aí sim é a primeira escola literária brasileira. Inclusive, a obra que eu sinalizei para vocês lerem lá no início, quando as aulas foram suspensas, foi a obra Boca do Inferno, que tem tudo a ver com esse movimento chamado aí Barroco. Mas vejamos, dentro aí, pessoal, do quientismo, hoje nós vamos nos atentar à Carta de Pero Vaz de Caminha. E a nossa reflexão vai começar a partir desse questionamento aí, ó. O que eles pensavam de nós e o que nós pensávamos deles, né? O que os brasileiros, os nativos, pensavam dos portugueses e o que os portugueses pensavam dos nativos. E nós vamos observar que vai ser uma resposta complexa, porque são olhares muito diferentes. Inclusive, na carta de Pero Vaz de Caminha, isso fica muito claro quando, logo de cara, Caminha diz assim: olha, eles são mais amigos nossos do que nós, amigos deles. Então, peraí, nós temos dois pesos, duas medidas, nós temos interesses diferentes. Vale a pena vocês se atentarem a esse olhar. E ainda, em relação à carta de Pero Vaz de Caminha, eu coloquei aqui para vocês o primeiro trecho, que é o momento em que vai ser narrado esse contato inicial, como ele se deu. Observem aí, no último parágrafo que eu trouxe para vocês, diz o seguinte: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez que pousassem os arcos. E eles pousaram. Vejam que aí nós já temos uma sinalização do que vai acontecer. Os nativos serão, neste primeiro momento, de acordo com a visão de Caminha, facilmente explorados, facilmente manipulados, porque olha só, no primeiro contato, ô índiozinho, baixa aí as suas armas. E os índios baixaram. Lembrando que a gente está fazendo referência ao índio, porque nesse momento falava-se índio, né? E durante muito tempo, só agora nessa visão antropológica, que a gente sabe que seria aí o termo correto, o indígena, tudo bem? Mas vejamos, aí já há um sinal de manipulação e de exploração. Um outro trecho que eu quero compartilhar com vocês agora é este trecho aqui, ó, que vai mostrar, perdão, é o próximo, né? Que vai mostrar algumas
características, algumas evidências interessantes. Por exemplo, a evidência de o quanto os portugueses eram fiéis ao rei. Olha só esse trecho. Posto que o capitão-mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova. A galera acabou de descobrir o que não estava perdido e vem me dizer que a terra já é do rei. Olha que submissão fica evidente aí nesse trecho, não é verdade? Da vossa terra, senhor rei, nós encontramos, aqui está. Complexo isso, né? É complicado analisar assim. Uma outra situação é que nós teremos na carta de Caminha uma descrição desses nativos. Ó, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais coisa de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas. Sabe qual vai ser o próximo passo após esse relato? Os portugueses começam a oferecer para os nativos espelhos, né? Começam a oferecer para os nativos panos. Os nativos começam a olhar o espelho, começam a gostar, pegam os panozinhos, nossa, como esses portugueses são legais, né? E começam a cobrir as suas vergonhas, e com isso nós temos aí a cultura indígena se perdendo e a cultura portuguesa sendo inserida fortemente nesses nativos, tá? Observem aqui também que logo na carta há uma preocupação com a catequização indígena. Olha o que o texto diz. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos. Vamos lembrar aí, ó, o interesse de catequização, até porque, neste momento, vamos lembrar lá de Portugal, a Igreja Católica havia perdido muitos fiéis pelo pensamento renascentista, racionalista, que estava em evidência. E agora os nativos, né, serão vistos como possibilidades dos novos cristãos, de serem catequizados. E é isso que vai acontecer. E é isso que o quintismo vai mostrar para a gente. Tá bom? E aí, gente, olha só. Há também, dentro da carta, um retrato dessa preocupação mercantilista, do que poderia ser explorado. Não se sabia naquele momento se havia ouro ou prata, mas, independentemente disso, as riquezas eram muitas, as águas eram infinitas, né? As riquezas do Brasil foram muito bem descritas, porque a carta é muito descritiva, tá ok? Vamos aqui uma outra coisa, então, pensando aí desse quentismo, é lembrar que a carta faz parte desse conjunto de produção literária chamada aí, neste primeiro momento, de literatura informativa, período informativo sobre o clima, o solo, a vegetação, enfim, as terras brasileiras. E ainda, além dessa questão da terra, nós vamos perceber que haverá outros trechos, outros textos, as cartas de viagem, os diários, os tratados descritivos, tudo isso reforçando um dos maiores blocos da literatura quentista, que é o bloco da literatura de informação. Lembrando que, além dessa literatura de informação, nós temos também a literatura jesuítica, tá? Que é a literatura que vai ser focada aí na catequização indígena. Tudo bem? Serão vários os trechos e textos com essa finalidade de catequizar. E aí nós vamos lembrar que dentro desse momento catequético jesuítico, nós já conversamos um pouquinho, nós temos aí o padre José de Anchieta, tá? Um dos maiores responsáveis pela catequização indígena, um que vai expandir essas missões jesuíticas pelo território brasileiro. Eu até já citei para vocês, inclusive fundando a cidade de São Paulo. Tudo bem? E aí, meninos, olhem só. Eu tenho aqui um trechinho que eu quero mostrar para vocês. É um texto catequético. Por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados, nessas brasas morraçado com fogo do seu amor. Olha todo o caráter emotivo, moralizante, pedagógico e cristão dentro dessas produções teatrais que foram utilizadas como recursos de catequização indígena. Então, aqui eu trouxe hoje para vocês esses dois cenários, da literatura informativa, da literatura catequética, dois exemplos de textos para que esses blocos informativos e catequéticos do quentismo ficassem bem claros para vocês. Agora é a hora de você trabalhar. Pesquise aí mais trechos da carta e perceba nesses trechos a exploração e a catequização, sendo aí elementos descritivos no documento e que foram altamente alcançados ao longo do século XVI.
Não deixe também de pegar um texto do José de Anchieta e analisá-lo sob a ótica da catequização e da moralização que essas produções pretendiam alcançar. Tudo bem? A gente vai se encontrar ainda no Hangout e há um estudo dirigido lá no Classroom. Acesse e a gente se encontra logo mais. Beijo para vocês. Tchau, tchau.